Que prazer, que alegria podermos iniciar mais um programa Reflexão aqui na sua TV Grandourados, a TV a cabo, que todos os dias apresenta aí no seu lar, no seu ambiente de trabalho, esse programa e com uma programação diversificada. O programa Reflexão, ele é da Igreja Batista Memorial, aqui de Dourados. A Igreja Batista Memorial fica na rua Rael Bonfacker, 3308, entre as ruas Oliveira Marques e Ciro Melo. Você é o nosso convidado especial para participar de uma das nossas programações. Aos sábados à noite, às 19h30, nós temos o culto dos jovens e adolescentes. Aos domingos pela manhã, às 9h30, temos a Escola Bíblica Dominical, com aulas para todas as faixas etárias. E aos domingos à noite, às 18h30, temos o culto da celebração, o culto da família. Você e a sua família são os nossos convidados. Será um prazer muito grande receber a sua visita e participação ali num dos nossos cultos. No programa de hoje, nós temos a alegria de ter conosco o doutor Tiago Pauluzzi, ele que é médico, psiquiatra, que trabalha aqui em Dourados também no CAPS AD, e vai falar sobre a importância do CAPS AD e do CAPS 2 para a nossa cidade, para a nossa região. Nós vamos para um rápido intervalo, vamos conhecer um pouquinho das empresas que apoiam o programa Reflexão e voltamos em seguida com a entrevista aqui com o nosso amigo médico Dr. Tiago. Doutor Tiago, é um prazer tê-lo conosco aqui nos nossos estúdios, no programa Reflexão. E Tiago, que é douradense de nascimento, formado em Medicina pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e especialização em Psiquiatria pela Faculdade Estadual de Marília, FANEMA, no estado de São Paulo. É um prazer tê-lo conosco aqui no programa Reflexão. Tiago, ficamos conhecendo recentemente, numa das visitas que nós fizemos ali no CAPS AD, e eu gostaria, Tiago, que você colocasse um pouquinho para nós sobre a atividade do Centro de Atenção Psicossocial, o CAPS, aqui na cidade de Dourados. O CAPS é um centro de atendimento psicossocial, é uma unidade criada com a política de reforma psiquiátrica do Brasil, que foi uma medida para adotar aquela época da reforma psiquiátrica, tirar o número de pacientes que estavam internados em excesso em unidades psiquiátricas e constituir essa unidade ambulatorial. A gente tem em dois centros de atenção psicossocial, um focado para tratamento de álcool e drogas e o outro focado para tratamento de transtornos mentais. São unidades assim que existem abordagens multiprofissionais, quer dizer, não é só baseado no médico, sim no médico, no assistente social, terapeuta ocupacional, na psicologia, Existem atendimentos individuais, atendimentos em grupos e oficinas terapêuticas, onde os pacientes às vezes passam até o dia, se alimentam fazendo as terapias. Muito bem, Tiago. Na verdade, o CAPS ele está ligado à Secretaria Municipal de Saúde, Então hoje essa questão do atendimento à pessoa que tem algum distúrbio, ele está ligado à saúde, mas em algum tempo ele também esteve de alguma forma alocado na Secretaria de Assistência Social, as pessoas que passavam por esse transtorno. E é interessante também que nós temos em São Paulo, conhecidíssimo, famoso Hospital Pinel, E as pessoas, de maneira geral, elas eram encaminhadas para esse tratamento, e quando alguém
demonstrava algum distúrbio era conhecido como Pinel, fulano tá Pinel, né? Na história, como que é a evolução do reconhecimento e do tratamento dessa pessoa com esse distúrbio? É interessante o termo Pinel, né? O fulano tá Pinel, ele vem teve um psiquiatra famoso antigo, né? Philip Pinel, né? Ele propôs a primeira vez não tratar só em forma de internação hospitalar, e sim em forma de ambulatorialmente os doentes mentais, né? Então existe a clínica Pinel também, né? Que vê essa terminologia, né? Então isso foi baseado no quê? Teve uma época que a psiquiatria ficou muito segregada, né? Quer dizer, eles tiravam o doente mental, tratavam só a nível hospitalar, não tinha outras opções de tratamento, né? Mas com o decorrer do tempo, com o avanço da neuromedicina, na parte biológica e psicológica, foi observado que o tratamento melhor é o tratamento feito na comunidade, né? Quer dizer, reinserindo o paciente nas suas atividades ocupacionais, né? Então, isso foi uma mudança no tratamento, né? Quer dizer, existem indicações para internação, hoje ainda existe, mas são mais menores do que anteriormente, né? Então, quer dizer, houve uma redução nesse processo aí, né, de internação, né? Por isso que foi criado os CAPs, né? Essa política de tentar tratar o doente no contexto familiar, no contexto, né, social dele, né? Desestigmatizar a visão de doença mental, né? Aquela coisa de ficar mais segregado, né? Uma das pessoas que trabalham com esse assunto, como se fosse um historiador, é Michel Foucault. E ele trabalha tanto no livro Vigiar e Punir, como no livro Os Anormais. Ele trabalha essa questão da própria sociedade ter um estigma e, de pronto, quase que fazer ali uma discriminação, uma rejeição à pessoa que tem esse transtorno, esse distúrbio, né? E a sociedade, de alguma maneira, tenta isolar e tenta afastar essa pessoa quando nós acreditamos que o mais interessante, a ação com melhor eficácia é justamente acolher, atender no seio da família e começar esse tratamento dentro da própria casa. Sim, essa questão é bem melhor, né? O tratamento começar tirar pelo menos o preconceito da doença. Quer dizer, tem muitas pessoas que hoje, no Brasil mesmo, não tem assistência psiquiátrica, às vezes por preconceito, por não procurar ajuda, né? A gente sabe que hoje é uma das formas mais incapacitantes de doença que a gente tem, a depressão. Eu falo em 2020 vai ser a segunda causa de incapacidade laborativa, né, em 2020, quer dizer, é um dado importante, né? Está aumentando a incidência, temos as dependências químicas, né, que estão aumentando cada vez mais a prevalência e incidência também. Desestigmatizar isso é procurar o tratamento precoce. E o tratamento precoce quer dizer que o prognóstico vai ser melhor para aquelas pessoas, né? Você não deixa a doença evoluir, né? Seria que nem você pegar, às vezes, um caso de um câncer no começo e um câncer já com metástase. A doença mental também funciona assim. Você pegar um alcoolismo, às vezes, em estágio inicial e tratar precocemente, se você tem um melhor prognóstico do que deixar a doença arrastar, né? Então, informar, desestigmatizar a doença, quer dizer, ajuda a procurar precocemente a doença. Tem essa questão que a gente colocou ali também, a questão do preconceito, foi assim, às vezes a psiquiatria foi usada de uma forma, às vezes, meio radical, né? A gente tem alguns países, por exemplo, a União Soviética, usou muito a psiquiatria como questão política, né? Contra o regime, né? Então teve essa questão aí, mas hoje a gente já vê que está mudando bastante, está mais técnica, né? A própria psiquiatria, né? Hoje o trabalho do CAPS, ele trabalha tanto com as pessoas que têm essa deficiência mental, de certa forma, como aqueles que, de alguma maneira, eles trouxeram esse problema para si através das drogas. Agora vamos pensar aqui inicialmente nas pessoas que são deficientes mentais, deficientes, hoje não se usa muito o termo deficiente mental, mas deficiente de conhecimento ou cognitivo, coisa desse tipo. Mas quando alguém ele passa pelo estágio da descoberta da enfermidade, né, com suas patologias, passa por uma PAI, por uma pestalose, chega numa idade, ele passa talvez até pelos centros de convivência. Essa pessoa necessariamente não precisa vir a ser uma pessoa que vai ser usuária do sistema ou que vai participar de um CAPS. Ou o CAPS também recebe pessoas que são provenientes de APAES e pestaloses. Você trabalhando com essas pessoas? Na verdade, sim, existe especificidade dentro da doença mental, né? Em termos de deficiência cognitiva, a gente prega mais naqueles casos que a gente chama de retardo mental, né? São pessoas que têm o QI, né? A capacidade intelectual reduzida, e também a capacidade de adaptação social. Esse é um termo interessante, não é só o QI, né? Hoje tem a questão da adaptação social também, né? Às vezes ele pode ter um QI até limite, depois não ter uma adaptação social. Então aí já existem unidades especializadas nesse tipo de tratamento, né? Que seria mais as APAES, as pestaloses, né? Focada nesse tipo de transtorno, né?
O CAPS-2, por exemplo, né, ele estaria envolvido mais com doenças, a gente fala, desenvolvidas, né, seria o transtorno afetivo bipolar, né, que é uma doença que envolve alterações de humor, né, a esquizofrenia, que é uma doença que envolve assim, a perda de contato com a realidade do doente, né, ou alienado, né, que é o termo que usava antigamente, né, hoje é esquizofrênico, né, e o CAPS-AD que envolve as patologias de dependência química, né? Então, assim, existem unidades especializadas, porque cada patologia existe uma abordagem direcionada, né, para aquela determinada tratamento, né? São diferentes. A abordagem, por exemplo, de uma deficiência cognitiva ou de uma esquizofrenia, né, em relação a um portador de alcoolismo, né, por exemplo. Isso tem diferenças, né? Muito bem. Nós vamos precisar fazer um rápido intervalo para aqui prestigiar e valorizar também os nossos apoiadores, as empresas que ajudam o programa Reflexão, mas nós vamos voltar justamente com esse enfoque, fazendo aqui uma análise das doenças que as pessoas nascem com elas e aquelas que são adquiridas ao longo da vida, fruto de um envolvimento com as drogas, com o álcool ou até mesmo doenças ligadas à depressão. Então, depois do intervalo, nós voltamos com essa entrevista aqui com o Dr. Tiago. De volta ao programa Reflexão, aqui com o Dr. Tiago. E justamente terminamos o primeiro bloco falando sobre a questão das doenças que as pessoas muitas vezes apresentam e as prevenções. Então, pensando aqui no caso da depressão, em primeiro lugar, como que nós podemos trazer para o nosso telespectador formas ou sugestões, orientações para se prevenir a depressão, uma vez que o senhor falou que a depressão vai ser a segunda maior doença que vai provocar o afastamento das pessoas do seu labor, do seu trabalho. Como prevenir isso aí? É interessante. Primeiro eu queria definir algumas questões da depressão, que é muito importante, né? A gente sempre coloca isso daí para não se ter, porque hoje se tem um excesso de diagnóstico de depressão, a gente sabe disso também. As variações de humor, elas são normais. Vai ter períodos que você vai ficar mais alegre e períodos que você vai ficar mais triste de acordo com as reações que vem no dia a dia. O que é a depressão? A depressão é o quê? A gente fala que é uma síndrome, então são vários sinais e sintomas que você manifesta por um período de tempo, né? Então a depressão seria o quê? Seria uma perda de interesse, né? A pessoa deixa de ter interesse naquelas atividades que rotineiramente ela fazia, por exemplo, a pessoa que costura deixa de costurar, ou ela deixa de praticar um hobby dela, alguma atividade assim, não tem energia para fazer isso, né? Ela tem um sentimento de culpa muito grande, né? Vem o desânimo, né? A perda de apetite, a perda de libido, né? A perda, né? A gente fala às vezes de sono, né? A insônia, né? Então é um conjunto de sintomas. Isso pendura mais de 2 semanas, né? Às vezes até um mês, é um quadro arrastado. Independente do que acontecer no meio, ela não consegue sair daquele quadro, né? Aí isso é síndrome depressiva, aí a gente tem que entrar com um tratamento, né? Mas as variações de humor, elas são previsíveis e normais, né? Porque a vida a gente não é máquina, né? Que fica só sempre feliz ou sempre triste. Isso é importante, porque tem muito um rótulo lá, tem que tomar um remédio, não. A gente precisa ver se é realmente um quadro depressivo ou uma variação de humor, né? E a prevenção é muito importante, porque a gente sabe quais são os fatores que previnem uma depressão. A gente fala atividade social, você está engajado de repente num esporte, uma atividade comunitária. A questão da religião é fundamental, também é importante. Ter uma crença espiritual, né? A fé e a espiritualidade, ela diminui a incidência de depressão, melhora o tratamento, tem que ter uma crença, né? Tem que ter, dependente da crença que tiver, mas tem que ter uma fé e espiritualidade, né? A questão, assim, a gente fala de prevenção, atividade física, né? Hábitos saudáveis, alimentares, né? Hoje existem estudos que indicam que a alimentação muito gordurosa ou alimentação, a gente fala, né? mais com ingesta calórica, ela pode também predispor alguns quadros depressivos também, né? Então tem todas essas medidas que podem ser, são protetivas, né? Ter um hobby, né, é importante, né? Ter um amigo confidente, alguém para conversar, né? Então eu acho muito importante, isso vai prevenindo. Então, doutor, aqui em off o senhor estava dizendo sobre o ser humano como um ser biopsicossocial, né? O importante é entender que o homem ele é holístico e ele é um ser integral. E eu costumo dizer que, segundo um texto de Tessalonicenses, diz ali que nós somos corpo, alma e espírito. Então nós somos seres espirituais, né? Porque acreditamos como cristãos de que nosso espírito ele veio de Deus, ele volta para Deus, o espírito é eterno. Possuímos uma alma e a alma é a sede das emoções, vontades, desejos, e aí entra a psique, né?
da psicanálise, da psiquiatria, e moramos dentro de um corpo. Então o ser humano tem que cuidar tanto do corpo, da alma e do espírito. E fazendo isso, com certeza, ele vai ter um equilíbrio, e nesse equilíbrio, com certeza, ele vai viver em paz, vai trabalhar melhor, vai ter sucesso nas suas realizações, né? É o que a gente sugere para as pessoas, cuidar do espírito, da alma e do corpo. Muita gente cuida muito do corpo, malha muito, está o tempo todo ligado só no corpo, mas às vezes entra numa depressão, doença da alma, coisa desse tipo. Ou então cuida do corpo, da alma, mas esquece do espírito. Daí a preocupação do programa Reflexão em trazer para você a necessidade de nós cuidarmos sim do espírito, da alma e do corpo. Doutor, no CAPS AD é onde o senhor atende? O senhor atende no CAPS 2 também? Não, no AD. Só no AD. O atendimento, ele gira em torno de quantos atendimentos por mês? Por mês, isso é variável, né? Existem períodos que aumenta a demanda, outros que reduz, né? A gente fala mais ou menos em média de 40 atendimentos, todos os profissionais por dia, né? Assim, pode ser psiquiátrico, né? Psicológico, pronto atendimento, né? Mais ou menos nessa média. 40 por dia, só que alguns eles vêm mais de uma vez por semana e são rotativos, né? E no CAPS 2, a média seria essa também de atendimento? Eu não tenho muito conhecimento para informar, né? Certo. Mas talvez às vezes pela patologia, né, talvez a incidência seja um pouco menor, né? Uhum. Eu participei de uma reunião essa semana com a Terezinha Piccoli, lá da Secretaria de Saúde, e com a Terezinha, que é a diretora aqui do CAPS AD. E foi falado de um protocolo, que é tarefa de casa. O senhor pode falar para mim um pouco e para a nossa comunidade sobre esse protocolo que vai ser trabalhado, que vai exigir de vocês ali todo um labor, né, para se preparar e produzir esse documento? Essa questão do protocolo é o que a gente quer uniformizar o atendimento do CAPS, reorganizar esse atendimento para ficar mais eficaz, né? O que a gente tem de situação hoje na questão, vamos focar na dependência química em Dourados. Hoje a gente tem um grande problema que é o seguinte: nós não temos leitos de retaguarda suficiente de internação. Hoje, com o advento da patologia do crack, a gente vê que hoje cada vez mais é necessário primeiro a internação, às vezes a desintoxicação inicial, para depois iniciar um tratamento ambulatorial. Nossa unidade é ambulatorial, então quer dizer, a gente precisa ter uma retaguarda maior, ou seja, como a gente não tem essa retaguarda, a gente tem que otimizar o nosso tratamento lá. E outra questão importante, a gente às vezes precisa de ter maior parceria com outras unidades de saúde para a gente conseguir ter uma referência contra a referência maior, né? Então o que é esse fluxograma? Esse fluxograma é adequar a realidade nossa regional aqui, a possibilidade nossa de atendimento, né? Nossa equipe, né? Então a gente está tentando otimizar o recurso que nós temos, né? Por exemplo, temos uma ferramenta, vamos tentar ver o que a gente pode fazer melhor com ela ali, né? Nesse Cone Sul do estado de Mato Grosso do Sul, de Nova Alvorada do Sul a Mundo Novo, de Bela Vista a Bataguaçu, quantos municípios tem o CAPS instalado, funcionando no modelo de Dourados? Eu vou te falar, não tenho conhecimento assim de visitar não, mas que a gente tem informações diretamente, eu acho que talvez tenha algum CAPS assim em Ponta Porã, né? Mas a gente não... Mas Dourados absorve, então, de certa forma, assim, o tratamento dessas pessoas. A gente recebe paciente de todas as regiões, inclusive, por exemplo, de Itaquiraí, né, que é uns 200, 300 quilômetros, né? Mundo Novo, né? Toda a região a gente acaba recebendo no CAPS, uma unidade de referência da região, né? Qual que é a dificuldade? É a logística, né? A logística é problemática. Por quê? Às vezes a gente não consegue ver 2 ou 3 vezes um paciente que vem de Itaquiraí por semana, né, na abordagem intensiva, porque ele não tem, às vezes, um meio de transporte, né? Isso dificulta bastante, né? Algumas vezes. E em relação à terapia, nós sabemos que dentro do CAPS AD existem as oficinas terapêuticas. Mas além da oficina terapêutica que é produzida ali, nós ouvimos falar de residências terapêuticas e também comunidades terapêuticas. Dá para você, assim, nos trazer em linhas gerais a diferença de cada uma? Oficinas terapêuticas, residências terapêuticas e comunidades terapêuticas. Seria mais ou menos assim. Uma comunidade terapêutica seria isso aqui, uma ferramenta, ela é uma reorganização comunitária, né, que ela faz uma unidade de tratamento, né, assim, tem várias orientações religiosas, né, tá envolvida ali. A gente fala que é baseada na ação de pares, né, de comunidade. Geralmente são adictos que controlam a comunidade terapêutica, né, só que elas não são vinculadas diretamente ao CAPS, elas passam por atendimento lá, mas elas ficam em outros lugares, né.
Então seria uma ferramenta que o paciente ficaria mais tempo internado, seria uma internação prolongada. E não são subvencionadas pelo Estado, são as comunidades que se aglutinam, se ajudam e mantêm essas comunidades. Isso tem um pouco a ver com a questão, como a gente tem escassez de leitos públicos na região, a tendência é que as pessoas se organizem em comunidades mesmo, é o reflexo da situação nossa de saúde, né? Residências terapêuticas. Residências terapêuticas seria uma modalidade, a gente tem as residências terapêuticas, que em São Paulo a gente tem a moradia assistida, né? Residência terapêutica seria o quê? São pacientes que não têm, por exemplo, familiares, não tem ninguém em contatos perto, eles fazem o tratamento no CAPS durante o dia e à noite eles residem naquela unidade. Isso pode ser para transtorno mental. Para dependência química, a gente tem alguns exemplos de São Paulo que chamam moradia assistida. O paciente passa durante o dia no CAPS, faz o tratamento, como ele não tem vínculo social, às vezes a família abandonou ele não tem, às vezes, a gente fala, nenhum vínculo, ele acaba tendo que mora na moradia assistida, segue uma norma de regras, porque se ele não seguir as normas, ele é desligado e continua no CAPS. E Dourados tem residência terapêutica? Residência terapêutica tem para doentes mentais, mas não para dependente químico. A gente não tem a moradia assistida ainda, né? Por que é importante a moradia assistida no caso da dependência química? Porque a gente sabe que sem ter uma casa, né, sem ter um lar, um ponto fixo, como que você vai fazer outro tipo de tratamento? Né? Volta para as ruas, fica à mercê novamente das drogas. Esse é o grande problema. E as oficinas terapêuticas realizadas dentro da... Então, a oficina terapêutica é uma modalidade de tratamento, né? Quer dizer, dentro do CAPS é feito atendimento em grupo, né? Eles ficam em grupo com a mesma patologia, por exemplo, grupo de usuário de múltiplas drogas, grupo de alcoolistas, né? E aí são atendimento de psicoterápico, uma modalidade. Aí vem as oficinas terapêuticas, que é baseada na terapia ocupacional, quer dizer, eles vão fazer atividades, por exemplo, oficinas de leituras, né? Para trabalhar a questão da leitura, abstração, a neurocognitiva, oficinas manuais, de trabalho manual de artesanato, fazer mosaicos, quadros, que também tem a ver com a melhor reabilitação vocacional e cognitiva dos pacientes, né? Doutor, CAPS AD e CAPS 2, e temos em número suficiente aqui em Dourados para o atendimento à nossa população e do entorno? Número, tanto a questão de infraestrutura como de médicos e enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais e tantos outros profissionais. Na verdade a gente fala assim, o atendimento da saúde mental, o atendimento tem que ter várias ferramentas, né? Qual que é o grande problema que a gente tem aqui na região? A gente tem algumas ferramentas, temos 2 CAPs, mas a gente precisa ter maior leito de retaguarda, precisamos ter uma retaguarda de internação com maiores números de leitos, precisamos ter uma emergência psiquiátrica no município também, para referenciar. Quer dizer, então, fica insuficiente desde que você não tenha o conjunto. Certo. Esse é o problema nosso. Professor, já fui avisado aqui que nós chegamos ao final do nosso tempo aqui da nossa entrevista. Eu quero deixar a porta aberta para nós continuarmos esse bate-papo numa outra ocasião, até porque eu tenho uma série de questionamentos aqui que foi feito pela nossa jornalista para que nós pudéssemos discorrer e não chegamos até o final. No entanto, o programa Reflexão tem essa finalidade de trazer assuntos da nossa comunidade, do nosso dia a dia, para a mesa, para dentro da sua sala, para você repensar, refletir e entender que dentro da cidade de Dourados, dentro das políticas públicas e mais propriamente na política da saúde, existem profissionais que doam do seu tempo para atender as pessoas nas suas necessidades. Então, o programa Reflexão vai ficando por aqui. Nós queremos agradecer imensamente ao Dr. Tiago, também a Terezinha, que é a coordenadora do CAPS AD, a Terezinha Piccoli, a líder da Secretaria de Educação, o Dr. Sebastião Nogueira, né? E nós queremos deixar aqui o número de telefone, as pessoas que precisarem fazer um contato, o senhor pode deixar o número do telefone do CAPS AD para que elas possam fazer contato? É possível? Acho que aqui nós temos o 3411-7778. Esse é o número que nós temos aqui. E o CAPS fica na rua Hilda Bergo Duarte, 865, no centro aqui da cidade de Dourados. Muito obrigado pela sua participação conosco, estar aqui como telespectador, e voltamos no próximo programa com outros assuntos também relevantes e importantes para a nossa sociedade. Até o nosso próximo encontro e que Deus te abençoe. What
about a dream where the people fight, not for fortune and fame, but for saving lives.